Então vamos lá. Driver activities that indicate vehicle balance. Vehicle balance is commonly described by terms understeer, neutral steer, and oversteer. In a simpler word, understeer causes the vehicle to push its front tires from the outside of the corner, whereas oversteer causes the rear axle to break out. Neutral steer is the situation where neither understeer nor oversteer are present. A more mathematical and correct definition follows later in this chapter. The common way to analyze corner imbalance is to look at the input of the vehicle acquires from the driver as a reaction to a handling problem. The steering movement and pedal activities can reveal much about handling of the car. Steering angle, throttle position, and later acceleration are the channels to watch. Bom, agora o que ele vai analisar nesses próximos tópicos e subtópicos? Ele vai analisar o acerto do carro, né? O balanço, a gente chama de balanço, né? O balanço do carro. E um dos termos muito comuns que ele já cita logo de cara é o understeer, o neutral steer e o oversteer. O que isso quer dizer? Bom, primeiro, understeer é substerço. É quando um veículo, resumidamente falando, ele não consegue virar, né, o suficiente para contornar a curva. Então ele tende a passar direto na curva. O neutral steer é quando o veículo contorna essa curva sem nenhum comportamento sub ou sobreesterçante, ou seja, ele não tem dificuldades para virar e ele também não vira demais. E o oversteer é justamente isso que eu falei, ele vira demais, é quando o eixo traseiro tende a passar, entre aspas, o eixo dianteiro, certo? Ele cita aqui também que where's oversteer causes the rear axle to break out. Como tipo, seria o que? Travar, no caso, o eixo traseiro ele tende a travar e girar, né? E fazer o veículo girar em torno do próprio eixo, como se o veículo estivesse virando muito mais do que o necessário para fazer a curva, certo? E aí ele também diz que é muito interessante analisar o balanço do carro numa curva para verificar como o veículo se comporta quando o piloto reage a uma situação problemática, a uma situação de controle crítico, né, de manuseio crítico, né? Então esses parâmetros, tipo posição da borboleta de aceleração, aceleração lateral, ângulo de giro do volante, eles são muito interessantes nessa análise, eles entregam muitas informações. O subtópico primeiro é o oversteer, ou sobreesterço. The drive counters oversteer by reducing the steering angle. If the oversteer is severe, this even may result in opposite lock, as demonstrated in figure 7.17. The vehicle concerned was obviously suffering from diabolical oversteer through the complete coronary sequence. The driver desperately tries to correct the rear stepping out by jerking the steering wheel in the other direction. The gray line in the steering graph indicates approximately how steering movement should have been addressed. Bom, aqui ele vai analisar a situação de um carro que está sofrendo com um oversteer muito intenso.
E como é que o piloto corrige o oversteer? Como é que o piloto corrige o sobreesteço? Bom, o carro está virando muito mais do que o necessário, então eu vou virar menos. E se for um subesteço muito intenso, eu vou virar para o outro lado da curva. Quando eu digo virar, é o volante, tá? Vou girar o volante para o outro lado da curva, certo? E a gente consegue ver isso no software. Inclusive, eu já estou separando o material para análise de dados do piloto. Já peguei as fotos dos pontos mais legais e eu vou analisar foto por foto e botar aqui nesse canal. Em breve, vai chegar. Então vamos lá. Então o piloto aqui está tentando corrigir esse sobreesteço, certo? Então ele primeiro gráfico, primeiro sintoma de sobreesteço é quando o piloto não consegue acelerar 100% na saída da curva, mesmo que ele dê aceleração progressiva. Isso pode ser por causa dele, pode ser por causa do carro, mas esse é um primeiro sintoma. Exatamente, o oversteer ele pode ser provocado pelo carro, pode ser provocado pelo piloto. E aí embaixo a gente vê que é o gráfico aqui na linha azul, certo? Que é o ângulo de giro do volante. Então você vê que ele veio, né, freou no começo aqui do gráfico verde, fez um puta taco e tal, começou a virar. Nessa que ele começou a virar, o carro já deu uma saída de traseiro, ele corrigiu, ele tentou acelerar para sair da curva e nada, ele teve que ir controlando o pedal e controlando o volante. Você vê que ele está virando para um lado, vira para o outro, aí traz o volante de volta, vira para o outro lado de novo e ele vai assim até sair da curva. Essa linha cinza é a linha que deveria ser, como deveria ser esse gráfico de um carro bem, digamos, balanceado, certo? E aqui a gente vê o gráfico de força lateral. Você vê que a força lateral cresce. Quando começa as instabilidades, a gente vê as oscilações, certo? A gente vê os dentinhos de serra aqui no gráfico, certo? Então, ou seja, eu não consigo produzir uma força lateral muito grande quando eu estou sofrendo sobreesteço. Vamos ver o que ele diz. Steering corrections for oversteer very often are accompanied by little dips in the lateral G-graph, parallel to the steering movement. In general, lateral acceleration levels are lower than expected. Oversteer creates a huge lateral G-graph as the car loses and regains grip. Variations smaller than 0.5 and of a shorter duration than 0.3 seconds are caused by irregularities of the track surface. Lateral G variations due to oversteer are confirmed by steering angle graph. Another oversteer indicator is when the vehicle is not willing to accept the full throttle. In this example, the driver waits until the corner is completed before applying full throttle to avoid the rear stepping out. Bom, eu falei o que ele disse nesse parágrafo, né? Mas ele aqui deu números, né? Ele foi mais completo, né? Ele cita que o oversteer ele sempre vem, certo, com variações no gráfico de força lateral. O que são essas variações? Pequenas quedas, little dips, ou seja, pequenas quedas, certo? No gráfico de força lateral. E se a gente vê, elas estão sempre acompanhadas dessas variações aqui, dessas oscilações do volante, certo? Então, a gente pode ver aqui que confirma o oversteer, certo? Ele também cita que variações de menos que 0,25, né, e durante menos de 0,3 segundos podem ser desprezadas porque são irregularidades da pista,
Quer dizer, ele não diz que pode ser desprezado, né? Ele diz que são irregularidades da pista. Então tem que tomar cuidado na hora de avaliar e tem que estar sempre olhando se bate com o gráfico de giro do volante. E vamos para o mais chato de todos. Chato no sentido de você experimentar um carro com understeer, né? Que é o understeer, né? O substeer. Understeer is a little more difficult to diagnose. Characteristic to understeer is the excessive steering angle. When on corner entry, the steering angle gradually keeps increasing. We're dealing with understeer. In these cases, the steering angle will often peak before the lateral G-trace. Mid-corner and corner exit understeer generally shows a gradual decrease in the lateral G-trace while steering angle increases. In this case, the maximum lateral acceleration will peak before the maximum steering angle. Typical mid-corner and corner exit understeer is the reluctance of the car to accept full throttle. Bom, ele aqui explicou de uma forma bem técnica, mas bastante didática, como é que a gente pode reconhecer o understeer nesses gráficos. Ele cita dois casos, né? Primeiro, ele cita dois casos, mas ele dá alguns sintomas. O primeiro sintoma, o sintoma clássico, é que o ângulo de giro do volante ele aumenta quando se entra na curva. Você começa a virar, o carro não está virando, você está virando mais, certo? Então é aquele gráfico assim que ele é uma reta, quase uma reta, né? Quase linear, certo? E existem algumas características. Esse ângulo ele geralmente atinge o máximo de giro, né, do volante antes, né, antes do pico de força G lateral. Mas ele dá dois exemplos aqui que são os dois tipos de understeer. Eu tenho três tipos de understeer. Eu tenho o understeer corner entry, que é o understeer, que é o sobreesteço na entrada da curva. Eu tenho o understeer em mid corner, que é o understeer no meio da curva. E eu tenho o understeer em corner exit phase, que é o understeer, que é o subesteço na saída da curva. Então ele dá esses dois exemplos, certo? Que esses dois últimos, inclusive, geralmente, certo, mostram, além desse aumento, né, no ângulo do giro do volante, ele mostra uma gradual queda, certo? Uma gradual queda da força lateral G, né, do G lateral, enquanto esse ângulo de giro aumenta, certo? E aí o que se percebe é o quê? Que a máxima aceleração lateral vai atingir seu pico antes do ângulo máximo de giro do motor, ou de giro do volante, certo? Então são duas situações típicas, né? Primeiro, né, os dois casos que ele cita é quando o ângulo de giro do volante atinge o pico antes da força lateral e quando o ângulo de giro do volante atinge o pico depois da força lateral G, né? Isso, exatamente, né? Que é esses dois últimos casos, né? Que é o mid corner e o corner exit understeer. No geral, esses dois últimos casos são clássicos porque eles impedem que o piloto consiga sair da curva acelerando total, né? Mesmo isso, quando eu digo acelerando total, não é que o cara vai lá e pisa tudo, não. Ele não consegue nem aceitar que o piloto aumente gradualmente, ou aumente o ângulo, né? Aumente a aceleração do motor gradualmente. Nem isso ele aceita. Qualquer input no acelerador, o carro sai mais ainda de frente.
E aí ele começa alguns exemplos. Ele começa com 7.18, that shows the speed, throttle, steering angle, and lateral and longitudinal accelerating of the car traveling through a corner. Bom, olha as informações: velocidade, borboleta de aceleração, ângulo do volante, aceleração lateral e longitudinal, certo? Ou seja, 5 parâmetros. É um gráfico bem completo. Although there is a quite big steering correction at the moment that later acceleration starts to build up. Vamos ver aqui. Até dar um zoom para enxergar melhor. Ho, 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 eita. Estudar de noite é osso. Aqui. Ele vem, deixa eu ver. Velocidade, formação da linha azul, velocidade. A posição da borboleta, linha verde. E giro do volante, direção, linha vermelha. Então ele vem, começa a virar. Aí depois começa a virar, tem um giro aqui. Eu acho que ele tangenciando para a curva. Bom, ele finalmente entra na curva, né? Entra na curva, dá uma leve corrigida, certo? A gente vê aqui uma leve corrigida, né? Provavelmente um oversteer logo na entrada, e depois ele começa a virar, e aí eu tenho o understeer aqui, ó. Olha o substerço aqui, ó. Você vê quase linear, e aí ele não consegue, ó, você vê que ele não consegue acelerar, ele não consegue, ó. Ele tenta, aí ele mantém um pouco aqui nessa zona, dá mais um pouco de pé, e aí ele consegue se livrar um pouco do understeer, e aí ele consegue acelerar mais um pouco, para só depois sair dessas primeiras sessão de curvas, né? Depois ele entra em uma outra aqui. Se não me engano, parece um S, né? Que vê que ele está fazendo uma curva para um lado, depois vai para o outro. Certo? Ou seja, aumento no ângulo. Ele tem que esperar para conseguir acelerar totalmente. E eu tenho aqui embaixo G lateral em verde, G longitudinal em azul. Eu tenho aqui, ó, a queda, né? A queda linear do G lateral. Observação: G lateral pica, né? Eita, G lateral tem pico antes, né, do ângulo de giro do volante. E aí, o que isso quer dizer? Understeer de saída ou understeer no meio da curva. Certo, vamos lá. Próximo parágrafo. Although there's a quite big steering correction at the moment, que a gente viu, the later acceleration starts to build up. After this, the steering angle shows a gradual increase. At the same time, lateral G's decrease almost linearly. At corner exit, the driver has to wait quite long before he can go full throttle. Engraçado, observação. Tanto o understeer como o oversteer, eles têm uma consequência comum, né? Baixa produção de energia lateral, e eles não conseguem, eles não permitem que o piloto consiga dar full throttle, né? Ou seja, consiga acelerar o carro todo na saída da curva, né? Não importa o quanto a técnica dele seja boa. Vamos lá. Figura 7.19. Figure 7.19 shows a car going through a sharp left-hand corner. Uma curva esquerda, né? Uma curva para o lado esquerdo, uma curva apertada, uma curva fechada. The driver turns into the corner, but the initial steering angle doesn't suffice to keep the car on its intended path. The driver has to gradually apply more steering angle. At the moment where he starts to go on the throttle again, the car regains grip and the rear suddenly step out. This is countered by the driver by applying opposite steering lock. Bom, foi o que aconteceu aqui.
ele tem uma situação de um carro lidando com a curva fechada para o lado esquerdo. E logo de cara o piloto se toca que o carro não vai conseguir virar na entrada da curva. Então ele começa a aumentar o ângulo de giro como reação, né, a isso. E do meio da curva para frente, o veículo ele ganha grip, né? Os pneus é como se os pneus demorassem a obedecer, né? Ele está virando, o carro não está obedecendo. De repente, o carro obedece e a traseira sai, né? A traseira desgarra e o carro sofre um oversteer, né? Que é o oversteer precedido pelo understeer, né? O sobreesterço precedido pelo subesterço. Isso é muito comum. Curiosamente, em carros de muita aerodinâmica, quando eles vão contornar curvas de baixa velocidade, onde ele não tem mais pressão aerodinâmica. Não sei que pista é essa, gostaria de saber, para poder informar. Olha o avião. Aqui a gente tem que esperar o avião passar. Voltando. Bom, agora vamos analisar esse gráfico que é para ver essa situação que ele falou, né? Então vamos lá. Vamos primeiro checar as informações. Eu tenho velocidade em azul, ângulo do volante em vermelho e posição da borboleta de aceleração em verde. Então você vê o piloto vem aqui numa crescente de velocidade e vem com uma freada forte de cerca de 220 km por hora para cerca de 70 km por hora, por aí. Você vê, ó, tirou o pé totalmente do acelerador, throttle blips, ou seja, ponta-taco, fez o ponta-taco direitinho, né? Começou a virar para a curva no final do último ponta-taco, né? Começou a virar, o ângulo sobe, chega um momento que ele percebe que o carro não vai virar mais, ele começa a girar mais o volante, a gente vê esse comportamento linear aqui, né? Interessante, pico de giro do volante, bem aqui, certo? Só observação. E aí você vê que quando ele está no pico de giro do volante, ele resolve dar pé, né, para ver se consegue sair da curva. E aí o que ele experimenta mesmo é um que a gente chama de opposite lock. Quando você está girando para um lado, você dá uma leve acelerada e o carro bruscamente gira bruscamente para dentro da curva, você tendo que corrigir para o lado oposto, né, que é o oversteer, né? E aí você tem essa queda grande aqui do giro, ele basicamente está girando para o outro lado agora, você vê que aqui é o zero, né? Então, bem aqui, ó, ele já está girando para o outro lado, ele consegue corrigir, depois traz de novo, alinha o carro e sai da curva e vai-se embora, né? Típico cornering understeer followed by corner exit oversteer, ou seja, é o understeer de entrada de curva seguido pelo oversteer de saída. Vamos para mais um exemplo. In figure 7.20, we see speed and acceleration data of a car going through a right-hand corner. The acceleration data is also plotted in a traction circle diagram. Steering data was not available, but the traction circle gives a good idea about what's happening. Vamos investigar. Bom, a gente tem aqui um corner exit understeer. Vamos tentar ver aqui. Aqui embaixo eu tenho quais são as informações aqui. Velocidade aqui embaixo, gráfico de baixa velocidade.
aqui eu tenho G longitudinal, certo? E aqui eu tenho G lateral. Então vamos seguir o carro, certo? Ele vem acelerando quase que em velocidade máxima. Você vê, ó, olha o G longitudinal bem pequenininho aqui, bem baixinho. Freou. Olha o G longitudinal como é que tá. Bem alto, bem mais alto que a capacidade de aceleração. Ou seja, o carro já estava, isso aqui provavelmente é uma seção final de reta, sabe? O carro já na velocidade máxima. Então, beleza. Freou e tal, toda a capacidade de desaceleração, até que ele não está mais freando, certo? Não está mais freando. E ele começa a virar antes mesmo de a gente ter uma pequena redução no G longitudinal, né? Cai um pouco, não está mais no pico, mas não há uma redução assim drástica, né? Mas aí ele já começa a virar nessa situação aqui, ainda durante a frenagem, né? Ele começa a virar, atinge um pico de carga lateral que depois começa a cair progressivamente. E nós vamos esperar o avião passar de novo. Certo? Percebeu aqui? A gente conseguiu ver o understeer só pelo gráfico de aceleração G lateral. Ou seja, a gente vê ele caindo aqui, ó, decaindo progressivamente, certo? Ele começou a virar, atingiu um pico e começou a cair. A gente não tem informação de ângulo do volante aqui, então a gente usou esses sensores para se basear. E nessa situação, né, como é que a gente identifica, né? O próprio círculo de tração, né, a gente consegue observar. Ó, você vê que ele freou, aí ele está começando a fazer a curva. O ideal é que isso aqui não fosse, não tivesse esse comportamento. Esse aqui ele se comportasse como um círculo mesmo. Ele viesse aqui mesmo com essas irregularidades, mas aproximadamente um círculo, né? Então o ideal era que ele fizesse uma trajetória circular por aqui, né? Mas não o fez, né? Não conseguiu isso, e o veículo acabou saindo de frente. Você vê que ele chega bem aqui e aí ele começa a aumentar linearmente, e aí você tem essa perda de produção de aceleração lateral. Seria melhor se fosse circular? Seria, mas certamente, sem dúvidas. Você vê que ele sairia daqui, produziria muito mais carga lateral, né? Se ele saísse daqui aproximadamente assim, produziria muito mais carga lateral. Se você vê que esse traço, né, que ele meio que tenta emular como seria, você vê que ele produziria um pouquinho mais de carga lateral e até mesmo de carga longitudinal na saída da curva, né? Então você vê que você percebe que o piloto teria uma situação um pouco mais amigável, né, na saída da curva, se não fosse esse problema. Continuando. Então ele vai falar das figuras 7.20 agora, né, no parágrafo. The lateral G peak is reached just before the moment where the driver releases the brake. Longitudinal G is still negative. As the driver tries to accelerate again, we can see the lateral G's gradually decrease from this point onwards. Ou seja, como a gente viu, né, a força lateral aumenta e atinge o pico justamente no momento em que ele está tirando o pé do freio, né? E aí quando ele tenta acelerar, você vê que tem uma pequena aceleração para frente aqui, né? Ou seja, ele está retomando velocidade, ou pelo menos tentando, né? Aí você vê que há uma queda linear bem aqui, né? E agora ele... sim, e ele cita também: There are no sudden losses of the lateral acceleration. This tells us this car is understeering at corner exit.
A gente não vê mudanças bruscas no G lateral, certo? A gente não vê uma queda, não tem nenhum vale ali. Então, ou seja, não ocorreu nenhum sobreesterço, só subesterço. O que leva a crer que provavelmente era um subesterço na saída da curva. Vamos para o próximo. Figura 7.21 illustrates how mid-corner oversteer shows up on the traction circle diagram. Agora ele vai mostrar outro exemplo também no círculo de tração. On the lateral g-axis, we can observe some dents in the traction circle that are caused by sudden losses in lateral acceleration, typical for oversteer, as the car loses and regain grip. Bom, então vamos olhar. Mid-corner oversteer. Olha como é que é quando é um oversteer. Vamos lá, vamos acompanhar. Velocidade, certo? G lateral e G longitudinal, certo? E aqui o círculo de tração. Bom, o veículo veio acelerando, velocidade máxima, freou, né? Aí pico de G longitudinal, né? O veículo está freando, começa a virar um pouquinho, ainda com muita carga longitudinal, mas só um pouquinho. E à medida que essa vai reduzindo, a partir daqui é que a gente vê um ganho de G lateral, né, mais acentuado. Aí o que acontece? Bem aqui, certo? Bem nessa região aqui, ele começa a acelerar de novo. Ó. Eu estou vendo aqui, ó, o G longitudinal está começando a crescer, ou seja, ele está tentando sair da curva. Aí o que acontece? Eu tenho esses picos e vales aqui no gráfico de G lateral. O que é isso? É o oversteer. Eu não preciso do volante para ver, eu só preciso disso aqui. Porque isso aqui são as correções que ele está fazendo. Ele está girando, opa, eita, não tá indo, né? Então ele está girando para o outro lado e nisso fica oscilando a aceleração G lateral, né? Até que ele de uma certa forma consegue colocar o carro nos eixos e consegue terminar a curva e entrar na outra curva, que se eu não me engano isso aqui é um S, né? E aí a gente vem para o G lateral. Você vê, ó, ele veio, freou forte, produziu boa aceleração longitudinal, né? Desaceleração. Começou a virar, né? E foi atingindo, foi virando. Quando chegou bem aqui, né? Que é o ponto que provavelmente ele ia tentar, né? Reacelerar o veículo, né? Ele pisou no acelerador, né? Para tentar recuperar a velocidade. E aí encontrou resistência. Que resistência? O carro tentou virar mais do que o necessário e ele ficou corrigindo, brigando com o volante. O certo era ter essa linha estar na forma dessa linha vermelha, que era para fazer uma curvinha. Perceba mais uma vez que se tivesse nessa situação aqui da linha vermelha, o veículo teria produzido mais aceleração lateral e mais aceleração longitudinal. Aí aqui, eu não sei se é a mesma situação. Deixa eu ver, 7.22, finally 7.27.22 is an example of two completely different ways to get through a right-hand corner. The driver that produced the red traces obviously suffered from terrible oversteer. Would the blue data not have been overlaid, we could have thought that we were dealing with a left-hand corner. O que quer dizer aqui? Só vamos primeiro entender esse gráfico. Bom, tem dois pilotos aqui, piloto vermelho e piloto azul. Então, eu vou ter duas linhas de velocidade, uma vermelha e uma azul. Aí aqui você tem que sacar. Aqui você tem que entender de cara quais são as informações, né? Assim, essas duas linhas aqui, velocidade. Vermelho e azul é do piloto vermelho, a outra do piloto azul. Essas mais aqui, quadradinhas, são as da borboleta de aceleração, né? E essas outras são a do ângulo de giro do volante. Então vamos entender o que foi que aconteceu. Os dois vieram, frearam em pontos diferentes, diga-se de passagem.
começaram a virar, mas o piloto vermelho experimentou, ó, olha aqui, ó, para o outro lado, ele mal conseguiu virar para o lado da curva, né? Por isso que o Jorge diz bem aqui: Would the blue data not have been overlaid, we could have thought that we were dealing with a left-hand corner. Ou seja, se o gráfico azul não estivesse sobreposto, a gente teria pensado que o piloto vermelho estava virando para o outro lado, porque de fato o é. Ele está sofrendo com um oversteer muito intenso. Ele basicamente fez um drift. Né? Ele começou aqui, deu uma corrigida, depois ele só corrige. Ou seja, ele está só virando para o outro lado. Né? E curiosamente, vamos falar curiosamente agora. Né? Ambos produziram uma reaceleração muito parecida, ou seja, uma inclinaçãozinha progressiva e rápida. Certo? E olha que interessante, ainda assim o piloto vermelho se deu melhor, produziu mais velocidade final até a próxima curva. Curiosamente, o piloto vermelho freou mais longe, o piloto azul freou antes, né? Contornou relativamente melhor a curva, ambos saíram iguais, mas a gente tem que, vamos dar um zoom aqui para ver outros detalhes, certo? A gente vê aqui, ó, o piloto vermelho produziu mais velocidade durante toda a redução de velocidade, ou seja, freou mais longe, né? E teve uma maior, ele atingiu uma menor velocidade dentro da curva, ou seja, o piloto azul ele reduziu a menor velocidade que ele atingiu ainda foi maior do que a velocidade do vermelho, né? Muito interessante isso aqui. O vermelho ainda conseguiu, de certa forma, sair bem, né? Depois de muita briga, né? Diga-se de passagem, ainda acelerou até um pouco mais longe, até eles começarem a reduzir para outra curva. Né? Muito interessante. Por que isso aqui, hein? Por quê? Freou longe, saiu de traseira, o outro freou um pouco mais cedo, contornou melhor, assim, pelo menos graficamente falando, mas ambos saíram iguais, quase iguais, né? O vermelho se deu melhor lá na frente.